Olá, tudo bem com vocês? Por aqui, tudo bem. Vamos falar sobre Páscoa. Pois é, Páscoa não é sobre coelho e muito menos sobre ovos de chocolate. Essas coisas o mundo coloca para te tirar do foco, para te distrair. Aí você vai me perguntar: mas não posso brincar com as crianças sobre chocolate, sobre coelho? Claro que pode, mas nós não podemos nos esquecer de qual é o verdadeiro significado da Páscoa e de principalmente ensinar as crianças e outras pessoas sobre esse verdadeiro significado. Vamos voltar no tempo. A Páscoa, ela tem origem há cerca de 1200 anos antes de Cristo, há mais de 1200 anos antes de Cristo. Naquela época, o povo hebreu estava escravo no Egito. Aí então Deus chamou Moisés e o levantou para falar com Faraó e pedir para que Faraó libertasse o povo da escravidão. Mas Faraó não deu ouvidos a Moisés. E mesmo depois de Deus mandar as pragas sobre o Egito, e as pragas foram água virando sangue, rãs, piolhos, moscas, doenças nos animais, feridas, gafanhotos e escuridão. E mesmo com tudo isso, Faraó resistiu e não deixou o povo sair do Egito, não deixou o povo hebreu sair do Egito. E foi só depois da última e derradeira praga que Faraó atendeu ao pedido de Moisés. E essa última praga foi a mais terrível de todas, que era a morte de todos os primogênitos. Mas Deus, nesse momento, deu uma orientação ao povo hebreu, que foi o seguinte: sacrifiquem o cordeiro e passem o sangue do cordeiro nas portas. Porque dessa forma, quando o anjo da morte passasse, pouparia quem estivesse com a porta marcada com o sangue do cordeiro. Pois é, aí nós já vemos o sangue do cordeiro que salva. E ali já estava o símbolo do que viria depois. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos salva da morte com o seu santo sangue. E aí Deus ordenou que o povo hebreu comemorasse a Páscoa todos os anos como uma comemoração pela libertação da escravidão que Deus proveu. Pois então, bem depois, Jesus veio, foi crucificado e venceu a morte bem na época em que se comemorava a Páscoa dos judeus. Aquele sangue derramado por nós continua salvando. Sabe de uma coisa? Antes, quando eu assistia aos filmes que retratavam a paixão de Cristo, eu torcia por um final diferente daquele que nós conhecemos, que é de Jesus sendo morto na cruz. Mas hoje eu entendo. Aquela cruz não foi a derrota. Aquela cruz foi o plano de Deus, foi a concretização da salvação. Foi a concretização de todas as promessas que Deus nos deixou escrito por meio da palavra, por meio da tua palavra, da palavra de Deus. Aliás, como está escrito em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje, nós não precisamos mais sacrificar cordeiros. Jesus já fez isso de uma vez por todas, se tornando no Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo de uma vez por todas. E a culpa que era minha, ele pagou. A condenação que era nossa, ele suportou. E foi por amor. Está consumado, foi o que Jesus te disse. Ele pagou todas as nossas dívidas. Aleluia. Obrigado, Jesus. Repita comigo nessa noite. Jesus, eu te aceito como o meu único Senhor e Salvador. Sou eternamente grato pela salvação. Eu desejo uma feliz Páscoa a todos com verdade, com fé e com propósito.